10 anos atrás, um grupo de deuses transformou todos na Terra em jogadores de um jogo sádico que os forçava a matar monstros na vida real ou morrer. Serranquim é o único sobrevivente deste mundo horrível e, após viver até o fim da humanidade, sofre um final infeliz. Quando lhe é dada a chance de voltar no tempo e começar uma segunda partida, nosso mestre de cerimônias está determinado a mudar o curso dos eventos e derrotar os deuses em seu próprio jogo. Ele acorda com um céu claro e ensolarado e pássaros cantando ao seu redor. De alguma forma, ele retornou ao ponto anterior ao início do jogo, e nem mesmo sua janela de status foi desbloqueada. Uma mulher se aproxima dele enquanto ele está atordoado e pergunta o que está se passando em sua mente. Essa garota é Jisoo Han, e ela é alguém de quem ele era próximo na época da faculdade. Ela é um ano mais nova que ele, e ele se lembra que ela cuidava bem dos outros e frequentemente vinha conversar com ele quando estava sozinho. Eles se davam bem, mas nunca se abriram um com o outro até o fim. Ela pergunta, brincando, se ele está fora de si de tanto jogar videogame a noite toda, e o lembra que sua média vai cair muito neste semestre se ele não se concentrar. Sua média não é grande coisa, já que o semestre nem vai começar, mas ela não sabe disso. Por enquanto, ele está mais focado no fato de que o sistema estava dizendo a verdade. Apesar de tudo, isso realmente o fez voltar ao primeiro dia, quando todo o caos começou no mundo deles. O dia é 17 de agosto, e se ele se lembra bem, é o dia em que os jogos começaram. Jisoo percebe que ele está distraído novamente, e pergunta se ele realmente ficou acordado jogando videogame a noite toda. Ela não está errada, já que ele acabou de jogar um jogo ininterrupto de vida ou morte. Ela continua a alertá-lo sobre as aulas e as provas iminentes que começarão em breve, mas em vez de retrucar, ele agradece a ajuda dela, o que a faz se virar e corar. Jisoo sempre cuidou dele em sua vida passada, e ele sempre foi grato a ela, mas nunca conseguiu expressar isso tanto quanto gostaria. Enquanto isso, Jisoo percebe algo que a faz querer se mudar para outro lugar. É Jong-hyun Lee, um sujeito arrogante que costumava implicar com Se-han e o rotulava de viciado em videogame. RMC nem consegue se lembrar do que aconteceu com ele durante sua primeira partida. Isso provavelmente significa que ele nem passou da primeira fase. Para alguém tão insignificante assim, não há motivo para ele se mexer. Antes, RMC não suportava ver o cara, mas depois de tudo que ele passou, não há motivo para se importar com alguém assim. Em sua mente, já faz 10 anos desde que ele viveu aqueles dias. Jisoo não se sente confortável em estar ali, e seria irritante para ela se ele tentasse falar com ela. Então ela ainda quer que eles vão para outro lugar antes de irem embora, porém, ela percebe algo acontecendo um pouco longe deles. As palavras que ela diz o lembram do que aconteceu 10 anos antes, pouco antes do jogo começar. Eles também estavam conversando informalmente naquele dia, quando Jisoo apontou que algo estava acontecendo à distância. Ela pensa que estão filmando, quando na realidade é completamente diferente. Pequenas mãos verdes surgem do chão enquanto goblins se arrastam para dentro do mundo deles, gritando e rindo de alegria. As pessoas ao redor inicialmente não acham que seja nada sério, e algumas até pegam seus celulares pensando que alguém está filmando, e são apenas crianças fantasiadas. Jisoo também quer ver o que está acontecendo, mas Se-hyun diz para ela esperar um pouco. 10 anos atrás, ele a seguiu exatamente como ela queria, e ambos olharam para aqueles monstros e pagaram um preço terrível por isso. As pessoas se aglomeram ao redor dos goblins para tirar fotos, e não demora muito para que alguém seja esfaqueado. Os goblins começam a atacar tudo o que vem, cortando pessoas e rindo de alegria, enquanto o sangue espirra por toda parte. Não demora muito para que todos percebam que se trata de monstros de verdade, e todos entram em pânico. Com o aparecimento repentino dos monstros, a multidão começa a fugir, mas essa é a pior decisão que poderiam ter tomado. Goblins não são muito mais fortes do que um macho adulto, então, para conseguir abates, eles adoram caçar os fracos. Isso significa que virar as costas para um goblin é o mesmo que pedir para ele te matar. Goblins matam por esporte, e quando matam humanos, o fazem com um sorriso. Jisoo reage rapidamente e agarra a mão de Se-hyun, mas um goblin chega primeiro e se prepara para esfaqueá-lo. 10 anos atrás, ele era um fraco e covarde, e quando o goblin veio esfaqueá-los, assim como agora, Jisoo arriscou a vida para salvá-lo. Em sua primeira partida, ele ficou paralisado atrás dela enquanto o goblin derramava o sangue dela sobre ele e o chão. Naquela época, ele deixou Jisoo para trás para morrer e correu para salvar a própria vida, mas agora ele é um jogador que testemunhou o fim do mundo. As coisas estão diferentes de 10 anos atrás, e ele não deixará que a vida de Jisoo seja desperdiçada uma segunda vez. Suas configurações ainda estão sincronizadas desde a primeira vez que jogou, então ele não está tão forte quanto antes, mas não há tempo a perder. Ele corre em direção ao goblin, desviando por pouco de um golpe da lâmina da criatura. Em seguida, ele manda o monstro pelos ares com um soco certeiro, fazendo-o largar a faca em choque. Antes que ele consiga se levantar, Se-hyun agarra a faca antes que ela atinja o chão e a usa para esfaquear o goblin. O sistema emite uma notificação, informando que ele é o primeiro jogador a derrotar um goblin nesta fase. Ele também o informa que os produtos da loja de DLCs já estão disponíveis para compra, e que todos os seus pontos restantes da primeira vez foram transferidos. Ele também tem acesso aos fóruns, um serviço que lhe será muito útil. E com isso, a sincronização de suas habilidades está completa, e sua segunda partida começa de verdade. Ao completar uma missão, um jogador ganha pontos com base em seu desempenho. Ele pode então gastar esses pontos para ganhar atributos ou comprar itens especiais de sua escolha. A maioria dos videogames segue essas regras fundamentais, e as mesmas se aplicam a este mundo que foi transformado em um jogo. E isso significa que, como ele conquistou 700 mil pontos em sua primeira partida, tem acesso exclusivo a itens pay to win em comparação com novatos. Enquanto isso, vários orbes voam sobre o campus, vigiando
todos na área. Uma voz chama do céu, dando boas-vindas aos jogadores relutantes para o jogo dos deuses. A partir de agora, todos os presentes terão que completar missões para sobreviver e haverá penalidades para quem não conseguir. Enquanto as pessoas lutam para compreender que suas vidas se tornaram videogames, Sai-Han se pergunta o que fazer daqui para frente. Se ele subitamente aumentasse seus atributos ou aprimorasse seu equipamento, certamente atrairia atenção indesejada. Por enquanto, ele precisa ter cuidado, já que começaram a espioná-los em público. Os orbes são observadores e agem como os olhos dos deuses e do grão-mestre. Eles podem variar em aparência dependendo do usuário, mas geralmente são todos semelhantes. Se eles começarem a desconfiar, isso afetará o nível de dificuldade das missões. Eles não o deixarão escapar facilmente só por ser mais forte, e como resultado, tornarão as coisas ainda mais difíceis. Para evitar um resultado como esse, ele precisa se esforçar ao máximo para não se destacar demais. Um Goblin avança em sua direção, e ele o agarra antes que ele possa atacar, mas em vez de matá-lo instantaneamente, finge lutar na esperança de que pensem que ele não é tão poderoso. Por outro lado, Jisoo analisa o sistema e as instruções do jogador, e começa a entender a situação deles. Ela consegue entender rapidamente que a realidade deles não é a mesma que conheciam antes. Os monstros e as janelas de notificação estranhas são prova suficiente disso. Ela está surpreendentemente calma em relação a tudo isso, apesar de a vida como eles a conheciam ter sido completamente alterada. Mas Se-hun também está calmo demais em relação à situação. Ele também tem se livrado de monstros com facilidade, o que é um pouco suspeito para ela. Antes que possam discutir mais, a missão principal aparece em uma janela de notificação. Eles devem escapar do campus da faculdade e têm um prazo de 2 dias para isso. Um grande número de goblins começará a atacá-los, e eles precisarão derrotá-los ou evitá-los enquanto tentam escapar do campus. As recompensas variam para cada jogador, dependendo de suas conquistas durante a missão, portanto, a participação ativa é incentivada pelo mestre. A missão tem dificuldade apenas nível E e um limite de tempo de 2 dias, então deve ser fácil para Se-hun concluí-la. De qualquer forma, ele não pode perder tempo conversando com Jisoo, e eles precisam se apressar o mais rápido possível antes que os goblins os alcancem. Os monstros percebem a conversa e os perseguem. Se-hun reage rapidamente, agarrando a mão de Jisoo e fugindo antes que os monstros os alcancem. Enquanto correm, Jisoo percebe os goblins atacando outras pessoas que também tentam escapar, mas não há nada que ela possa fazer por eles. Eventualmente, eles chegam a um ponto seguro, e ela pergunta sobre os outros, mas Se-hun diz a ela que não haverá muitas baixas ainda. Um goblin é tão forte quanto um homem adulto, na melhor das hipóteses, o que significa que quando as pessoas começarem a se agrupar, eles devem ser capazes de lidar com eles com muita facilidade, pelo menos até o goblin aparecer. Enquanto isso, Se-hun finalmente chega ao lugar que almejava desde o início. É uma zona segura, da qual ele se lembra de sua vida passada. Naquela época, ele estava completamente em lágrimas e fraco quando acidentalmente tropeçou na zona segura. É uma área segura, inacessível aos monstros, que eles podem usar para descansar. Os goblins que os perseguiam conseguiram alcançá-los e cravar suas espadas na barreira ao redor da área segura, mas não conseguiram fazer nenhum estrago. Por fim, eles desistem e voltam porque não conseguem entrar. Este é um dos poucos lugares onde poderão baixar a guarda, e Se-hun aconselha que passem algum tempo lá antes de se moverem. Por enquanto, ele precisa encontrar uma maneira de armar Jisoo adequadamente, ou pelo menos a ponto de ela conseguir lidar com um goblin sozinha. Em outro lugar, alguns estudantes correm para salvar suas vidas de um grupo de goblins com aparência insana. De repente, alguém pousa bem atrás deles e consegue eliminá-los com um único golpe em cada um. Em questão de segundos, os goblins que os perseguiam estão todos mortos no chão. Jong-un reconhece a poderosa recém-chegada como Jisoo e mal consegue entender o que está acontecendo. Tudo começou 3 horas antes, quando Jisoo ainda estava descansando no cofre com Se-hun. Enquanto ela olha o celular, tentando entender o estado atual do mundo, Se-hun está mais preocupado com os olhares que os observam. Os deuses monitoram os jogadores por meio de um observador com o único propósito de entretenimento. Quando encontram um jogador que consideram particularmente interessante, escolhem-no como avatar e regam-no enquanto realizam missões. Como mestre do jogo, o mestre também gerencia os servidores e atribui missões. O observador, que atualmente observa ele e Jisoo, é o observador particular da Coreia, Arcatus, o mestre da Coreia. Por enquanto, tudo o que ele pode fazer é agir da forma mais tediosa possível, na esperança de que Arcatus perca o interesse e os deixe em paz. Eventualmente, o observador voa para longe, deixando-os em paz. Ele esperou apenas meia hora, o que demonstra o quão impaciente ele é. Mesmo na primeira rodada, essa impaciência foi o motivo de ele não se tornar um GM de alto nível. Ele não tem um pingo de paciência, o que é bom para Se-hun, considerando tudo. Por enquanto, ele decide dar uma olhada nos fóruns e ver o que está acontecendo. Um clarão de luz o recebe assim que clica no botão, mas pela falta de resposta de Jisoo, fica óbvio que ele é o único que consegue ver. O fórum parece uma espécie de navegador da web e vem completo com um monitor flutuante e um teclado. Pelo que ele pode ver, está cheio de discussões gerais e guias. É essencialmente uma cópia direta dos fóruns tradicionais da internet. Tem até uma sala de bate-papo. Ele entra na sala de bate-papo e o sistema o apresenta como Anonymous User 48. Assim que ele entra, um usuário chamado Greek Boss pede que ele se apresente imediatamente. Felizmente para ele não é necessário. E os outros usuários dão um sermão ao usuário mais velho sobre a importância de um bate-papo anônimo. Os deuses na sala de bate-papo falam sobre seus servidores e as pessoas que estão observando. Então a conversa muda para o servidor coreano e o fato de Arcatus ser o mestre do jogo. Pelo que estão discutindo, parece que consideram as missões dele bastante
bastante sem graça. Um usuário em particular conta que estava prestes a escolher uma garota bonitinha como avatar, mas ela foi levada para uma zona segura por um cara. Provavelmente estão falando dele e da Jisoo. A sala de bate-papo será essencial para ele mais tarde, quando decidir começar a buscar informações. Da próxima vez, ele pode até tentar fazer uma postagem ele mesmo. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Ele terá que verificar a sala periodicamente mais tarde, mas no momento ele está mais interessado na loja de DLCS. A interface abre e parece uma grande prateleira de loja. Alguns itens estão bloqueados atrás de missões, mas pelo que ele está vendo, tudo ali é de altíssima qualidade. O item que está trancado atrás da missão principal parece ser o mais importante e parece ser um objeto de transferência de jogador. Ele olha os outros itens na estante digital e um em particular chama sua atenção. É um pacote multijogador para quem jogou a primeira vez no modo single player. Agora, eles podem aproveitar a segunda partida com os amigos. O cubo permitirá que ele forme grupos com pessoas de sua escolha, e os membros do grupo terão benefícios especiais exclusivos para eles. Custa 20 mil pontos, mas para alguém que economizou até 700 mil pontos, é uma pechincha fácil. Mas se todos os itens da loja custam tanto, ele terá que gastar seus pontos com cuidado. Uma voz chama sua atenção, e ele se vira para ver alguém tentando reunir um grupo de pessoas. Parece que as pessoas estão começando a se agrupar, o que significa que os goblins não serão mais um problema tão grande. As pessoas se unem e começam a usar armas improvisadas para repelir os monstros. Embora o grupo não seja perfeito, à medida que lutam juntos, eles lentamente descobrem como derrotar os monstrinhos. Jisoo o chama, despertando-o do transe que o acompanhava enquanto eles derrotavam os goblins. Parece que ela está pronta para participar da ação, e ele concorda que já está na hora de irem embora. Ela está se acostumando ao novo ambiente muito rápido, mas embora isso facilite a vida dele, seria muito estranho se ele contasse tudo o que sabe em um instante. Por enquanto, ele precisa se concentrar em seu objetivo inicial de armá-la. Ele lhe entrega a adaga gasta que roubou do goblin que matou antes. Ela aceita, mas também se preocupa com a forma como ele lutará se não tiver uma arma. Serrum garante que conseguirá outra mais tarde, e que ela está mais vulnerável do que no momento. Sua atitude calma e confiança a surpreendem. Ele sempre foi incomum na forma de agir, mas agora parece outra pessoa. Tirando isso, a adaga não é muito durável, pois está incrivelmente enferrujada. Não vai durar muito para ela, mas deve ser boa o suficiente para a autodefesa. Em seguida, ele lhe entrega um broche VIP, um item que lhe permite recuperar ferimentos mais rapidamente, e também ganhar pontos 20% mais rápido do que a taxa básica. Ele obviamente não pode contar a ela que comprou o item na loja de DLC, então mente e diz que foi um item dropado pelo goblin que ele matou. Ela aceita a explicação rapidamente, pois já sabe como os itens funcionam em videogames. Na realidade, ele teve que gastar 20 mil pontos comprando 2 desses broches para os dois. A loja de DLCs vende itens bem diferentes da loja normal, mas são bem mais caros. Mesmo assim, vale muito a pena, considerando seus efeitos. Se um jogador morre neste jogo, é a mesma coisa que na realidade, ele se foi para sempre. Nesse sentido, gastar 20 mil pontos para se recuperar de ferimentos mais rápido vale muito a pena, e como isso também aumenta a velocidade com que eles ganham pontos, é um ótimo negócio. Feito isso, eles saem da zona de segurança e continuam sua jornada. Videogames geralmente são focados em equipamentos. Quanto melhores as ferramentas, mais forte você fica. E se conseguirem ferramentas poderosas, terão uma chance maior de sobrevivência. Os dois caminham furtivamente pelo campus, e Serrum a lembra para manter a calma e se concentrar principalmente na defesa. Em outro lugar, os mestres de jogo de várias regiões se reúnem para monitorar e conversar sobre seus jogadores. Um mestre reclama que as pessoas em sua área simplesmente morreram enquanto rezavam para Deus. Enquanto isso, todos na área de outro mestre enlouqueceram e, graças à posse de armas, acabaram atirando em todos os monstros que viam. Archidos, por outro lado, não está interessado na maioria dos jogadores de sua região. Há um em particular que o interessa, um matador celestial. Os dois estudantes continuam a percorrer o campus, fazendo o possível para não serem avistados pelos monstros que vagam livremente pela área. Serrum deu muitos itens para Jisoo, com um plano em mente para eliminar a maior ameaça às suas vidas. Assim que tem certeza de que Jisoo se lembra do plano e empacotou tudo corretamente, eles se mudam. Os dois se escondem no telhado de um prédio enquanto os monstros continuam sua fúria. Eles fazem um sinal um para o outro e Jisoo sai correndo em direção aos monstros. O plano é bem simples. Quando há um grupo grande de goblins, sempre há um líder goblin no comando. Jisoo pergunta como ele conseguiu essa informação, mas ele a dissimula, lembrando que é viciado em videogame. Pessoas como ele sempre sabem dessas coisas quando jogam videogame o tempo todo. Goblins são como os animais em documentários sobre vida selvagem. Quando há um rebanho, eles geralmente têm um líder. O líder provavelmente também é o chefe da missão, e até que o chefe seja derrotado, será difícil escapar. O plano de Serrum é derrotar o chefe para facilitar a fuga da área. O objetivo dela será levar todos os goblins para fora da área para facilitar a vida dele. Primeiro, ela usa o perfume da tentação que Serrum lhe deu para atrair todos os monstros de nível baixo para perto deles. O perfume da tentação é uma poção que atrai monstros fracos da área. Assim que todos os goblins forem atraídos para uma área, ela usará uma poção de invisibilidade que oculta completamente todos os vestígios do usuário após o consumo por 5 minutos. Com
Com isso, a área estará livre de goblins, e ela estará a salvo do perigo, permitindo que Serran derrote o monstro-chefe sem preocupações. Isso praticamente a torna a isca, mas ela não pôde deixar de perguntar como ele conseguiu todas aquelas poções. De qualquer forma, o plano está em andamento, e ela conseguiu atrair um bom número de goblins em sua direção. É hora de usar a poção furtiva para escapar do perigo. Antes que ela possa fazer isso, porém, ela vê Jong-un e outra garota fugindo de um grande grupo de goblins. Ele está pedindo ajuda, e embora ela devesse priorizar sua segurança e o plano em primeiro lugar, ela não consegue evitar a compaixão pelas pessoas. Ela também se lembra de que Serran disse que a recompensa seria grande se houvesse um grande número de sobreviventes. Por isso, ela salta e consegue matar todos os goblins em questão de segundos, salvando Jong-un e a garota. Mas ela também notou que seu corpo estava surpreendentemente leve enquanto lutava. Jong-un não lhe dá tempo para pensar nisso, e seus gritos irritantes a irritam. Ela começa a se perguntar se deveria ter se dado ao trabalho de salvá-lo desde o início. Afinal, ele deveria estar agradecendo, não incomodando. Quando ela se vira para encará-lo, algo toma conta de seu corpo. Ela começa a se sentir tonta e perde o fôlego, e não importa o que faça, não consegue acalmar o corpo. Jisoo luta para superar a sensação estranha que a invade para poder tomar a poção antes que seja tarde demais. Mas os sentimentos são fortes demais. Ela acaba derrubando a poção no chão, e os únicos pensamentos em que consegue pensar são em deter os goblins. Antes que eles machuquem Serran, os monstros se aglomeram ao redor dela, e uma aura ameaçadora a envolve. Mas em vez de parecer assustada e com medo de todos os monstros que os cercam, ela está estranhamente calma e até com um sorriso no rosto. Em outro lugar, Serran se pergunta distraidamente se Jisoo está bem. Apesar de suas preocupações com ela, ele tem uma ameaça ainda mais perigosa para enfrentar. É o chefe oculto da área, e Serran para um momento para cumprimentá-lo. Afinal, já faz 10 anos desde a última vez que viu o Goblin que reduziu pela metade a população estudantil de seu campus. O monstro claramente não entende o que nosso mestre de cerimônias está dizendo, e imediatamente parte para o ataque com um soco poderoso. Serran decide se juntar à agressão silenciosa e começa a distribuir pontos para suas habilidades. Ele começa com agilidade, o que lhe permite desviar facilmente do golpe e saltar bem acima da cabeça do Goblin. O monstro olha ao redor para ver para onde sua presa foi, sem perceber que Serran está logo acima dele com um sorriso malicioso no rosto. Então ele cai com força na cabeça do monstro e rapidamente lhe desfere um soco no olho antes que ele possa reagir. O Goblin grita de dor e agarra o olho enquanto Serran salta para longe dele, aterrissando em segurança. Ele se lembra que muita gente morreu pela espada do monstro-chefe há 10 anos, mas desta vez ele vai garantir que isso não aconteça. Nosso mestre de cerimônias pega uma pedra grande do chão e aplica 10 pontos à sua força. Em seguida, ele arremessa a pedra no monstro, que ainda está em pânico com o golpe no olho. Isso faz com que a espada que ele segurava voe para o alto. Serran salta para agarrá-la e, com um movimento rápido, a usa para finalizar o monstro com um corte largo e preciso, decepando-lhe a cabeça. O sistema emite uma notificação informando que ele derrotou o chefe oculto da fase. Ele também recebe uma recompensa chamada Cinturão do Duende Macabro, além de 500 pontos. A recompensa parece valer muito a pena, já que estava escondida atrás de uma batalha contra um chefe. O Cinturão do Duende Macabro é um item que aumenta sua força em 10 pontos e não é afetado pelo limite principal. Isso certamente será útil no futuro. Ele só terá que se concentrar em aumentar seus atributos mais tarde, quando precisar. Assim que os deuses descobrirem a morte do chefe oculto, eles certamente virão atrás dele. Então, por enquanto, ele precisa se apressar e ir embora antes que um observador apareça para dar uma olhada na cena. Agora ele só precisa se concentrar em encontrar Jisoo e torcer para que ela esteja bem. Ele sai da área e procura por ela, mas surpreendentemente não há vestígios de nada, nem de Jisoo, nem dos goblins. Depois que ela usou a poção furtiva, os goblins deveriam ter retornado ao seu local original, mas o lugar está completamente vazio. A poção furtiva deveria ter durado apenas 5 minutos, mas também é possível que ela não tenha sobrevivido, ou talvez ele tenha terminado a luta contra o monstro-chefe rápido demais. Um grito alto vindo de algum lugar mais à frente o tira de seus pensamentos, e ele percebe que vários goblins estão fugindo de alguma coisa. Parece que eles estão com medo de algo à frente. Serran corre em direção ao local de onde os goblins estão fugindo e percebe o cheiro turvo de sangue por toda parte, vindo da direção para onde ele está correndo. Ele corre até onde ela deveria estar, determinado a não deixá-la morrer uma segunda vez por sua causa. Mas ao chegar lá, ele vê Jisoo parada, cercada por pilhas de monstros mortos. Pouco antes de chegar, Jisoo havia começado uma matança contra todos os monstros. A princípio, os goblins continuaram a atacá-la, mesmo depois que ela passou um tempo cortando suas cabeças. Mas depois de um tempo, até mesmo os monstros irracionais começaram a perceber que precisavam arriscar nessa luta. Enquanto ela bate os incontáveis goblins, seus olhos brilhavam com uma luz vermelha ameaçadora, quase como se estivesse possuída. Quando Serran finalmente a alcança, ela cai de joelhos e o brilho ameaçador em seus olhos se esvai. Goblins geralmente são fáceis de lidar, mas nossa mestre de cerimônias mal consegue acreditar que enfrentou tantos sozinha. Ela explica que ele encontrou os 2 alunos correndo para salvar suas vidas enquanto ela atraía os monstros e decidiu ajudá-los. Os 2 estão inconscientes no chão, mas é mais provável que tenham desmaiado de choque. Felizmente, eles não estavam mortos, como Serran suspeitava inicialmente. Embora Jisoo ache que eles devem ter desmaiado por causa dos goblins, é mais provável que tenha sido Jisoo quem os fez desmaiar. Ele não consegue entender o que está acontecendo com ela, então pede que ela compartilhe sua janela de status com ele para que ele possa ver suas estatísticas diretamente.
imediatamente. Seus números são acima da média, mas não há nada realmente fora do comum neles. Mas há uma característica que imediatamente chama sua atenção. Na janela de status, parece uma habilidade vermelha e representa uma habilidade passiva chamada Matador Celestial. É uma habilidade ultra rara que é ativada sem a interação do jogador após aprendê-la. Ele só viu uma vez em sua primeira jogada. Um homem chamado Demônio de Sangue, vindo de outro mundo chamado Jin, tinha a característica de Matador Celestial. Em seu mundo existem técnicas místicas de artes marciais que ele usava para derrotar monstros temíveis. Quando se conheceram, ele era memorável e um mestre da luta todo-poderoso de outra dimensão. O efeito Matador Celestial é uma passiva devastadora e agora faz sentido porque os goblins decidiram fugir com medo. No entanto, o usuário também corre o risco de se perder e cair na loucura se os poderes do assassino celestial não forem totalmente controlados. Jizu ainda não demonstra nenhum sinal de loucura, mas ele precisa ficar de olho nela caso isso apareça no futuro. Por enquanto, ele precisa explicar a ela qual é a característica, já que parece errado esconder informações vitais dela. Ele decide contar a ela exatamente o que ela precisa saber e resume isso como uma habilidade que a torna mais forte, dependendo de quanto sangue ela viu. Ela testa isso olhando para sua adaga manchada de sangue e os efeitos aparecem imediatamente. Seus olhos começam a mudar para uma cor vermelho-sangue e a sede de sangue de antes reaparece. Serhan tira a adaga dela antes que ela possa ter outro ataque de fúria e a avisa que se ela usar a habilidade com muita frequência, poderá colocá-la em perigo. Mesmo sendo um talento assustador, começar com uma habilidade como essa definitivamente tem suas vantagens. Com base na ausência de ferimentos em seu corpo, apesar da batalha intensa, ele percebe que a cura passiva da Matadora Celestial também está se acumulando com o efeito do broche, o que lhe dá uma taxa de recuperação incrível. Jizu realmente é uma raça especial, e com todos esses talentos incríveis reunidos, decide pedir que ela faça um contrato com ele. Ela inicialmente não entende e até fica vermelha por um instante, mas ele logo esclarece que só quer dizer que quer formar um grupo com ela. Ela pelo menos sabe o que são grupos de videogame, e está mais do que feliz em formar um grupo com ele. Agora que tem sua primeira aliada no grupo, ele compra o pacote multijogador na loja de DLC e o usa para convidá-la para o grupo. À medida que estabelecem a nova conexão, ele percebe que um dos benefícios de formar um grupo com alguém é a possibilidade de compartilhar características. Se fizer isso corretamente, poderá até se tornar mais forte do que era em sua vida anterior. Ele verifica a tela de habilidades, mas percebe que não tem nenhuma habilidade disponível para compartilhar. Parece que ele também precisa ter uma habilidade para compartilhar para poder compartilhar habilidades. Parece mais uma troca do que uma simples transferência, e seria melhor para ambos se ele compartilhasse uma habilidade para ela usar. Ele se lembra de uma habilidade que tinha em sua primeira jogada que seria perfeita para ela, mas por enquanto terá que deixar o compartilhamento de habilidades para depois. De qualquer forma, seria um inconveniente para ele ter a habilidade de Matador Celestial imediatamente. Os observadores finalmente chegam, provavelmente porque os deuses descobriram que o Goblin havia sido derrotado. Ainda bem que ninguém o viu derrotá-lo, senão teria complicado as coisas. Agora é hora de irem e terminarem a missão. Jong-un finalmente acorda e, como antes, está choramingando irritantemente e apontando dedos acusadores para Jisoo. Ela preferia que fosse assim do que vê-lo olhando para ela e tentando dar em cima dela. Serhun vai direto ao ponto e pergunta o que eles estão fazendo correndo pelo campus em tempos tão perigosos. Jong-un tenta insultar Serhun por fazer perguntas tão aleatórias, mas uma faca em sua garganta o impede de falar coisas que não são adequadas. É disso, e a expressão em seu rosto lhe diz que se ele não se comportar, ela não hesitará em acabar com ele. A atitude de Jong-un muda imediatamente com a faca em sua garganta, e ele se sente muito mais confortável respondendo às perguntas de Serhun. Também parece que essa personalidade intimidadora é a verdadeira personalidade de Jisoo. Jong-un explica que o motivo de estar em campo aberto é que ele e a garota que o acompanha deveriam estar patrulhando a área. Se um deles se meter em encrenca, o outro deveria escapar e informar os outros. Com planos detalhados como esses, isso significa que alguém mais organizado está dando as ordens. Jong-un não teria ido explorar sozinho. Jong-un tenta argumentar, mas a faca em sua garganta o faz admitir que foi escolhido porque tiraram seu nome de um sorteio. Isso significa que alguém está reunindo pessoas para lutar contra os goblins, e eles também são capazes de liderar um grupo de pessoas em pânico. Essa pessoa deve ter uma mente afiada e boas habilidades de liderança para conseguir fazer algo assim. Considerando que todos os outros foram eliminados em sua primeira jogada, a melhor escolha aqui é escapar em vez de confrontá-los. Ele diz a Jong-un para levá-lo até o líder deles, que está reunindo os outros. Mais uma vez, Jong-un tenta argumentar com Serhun, mas outra faca é apontada em sua direção. Só que desta vez, quem segura a faca não é Jisoo, mas um goblin que corre atrás dele. Serhun facilmente agarra o monstro pelo braço e o mata imediatamente, para grande choque de Jong-un. Uma característica dos goblins é que eles tendem a mirar e atacar primeiro o mais fraco. Portanto, o fato de terem vindo atrás dele deve dizer a Jong-un tudo o que ele precisa saber. Com isso em mente, Serhun pergunta novamente se ele quer liderar o caminho até o líder ou ficar ali do lado de fora, sozinho. Enquanto Jong-un os conduz em direção ao seu grupo, Serhun presencia a carnificina e a morte que se abateram sobre o campus. Em sua vida passada, ele também estava ocupado tentando fugir, e a única coisa que o salvou foi a zona segura que ele conseguiu encontrar. Depois de caminhar um pouco, Serhun pergunta para onde exatamente Jong-un os está levando. Ele os conduz ao ginásio evacuado. Lá dentro, há muitos alunos e professores ainda vivos, embora muitos estejam feridos, provavelmente devido ao
primeiro ataque. O líder resgatou e evacuou os outros, tão confuso quanto todos os outros. Quem fez isso é alguém calmo e confiável, além de ter uma boa reputação. Há pouquíssimas pessoas no campus que pensam e agem assim, mas uma pessoa imediatamente me vem à mente. Se-hun acertadamente supõe que é o presidente do conselho estudantil que está no comando e enviou Jong-un naquela missão de reconhecimento. O presidente é Jong-un-yun, ele é inteligente, bonito e provou ser um líder. Os deuses certamente concentrarão sua atenção nele, e com o número de observadores ao seu redor, é óbvio que já o fizeram. Ele será considerado um avatar raro por eles, e provavelmente morreu para um Goblin em sua vida passada. O fato de ele não ter saído, porém, significa que ele não sabe que permanecer na escola significa morte certa. Em outras palavras, ele ainda não é um avatar de Deus. Mas, pelo número de observadores que o acompanhavam, ele já devia ter recebido uma tonelada de pedidos. Ele parece desconfiado deles por enquanto, e não sabe exatamente em quem confiar. Jong-un percebe Jong-un em seu novo grupo e corre até eles. Ele também reconhece Jisoo imediatamente e tenta cumprimentá-la, mas Se-hun o interrompe. Por enquanto, eles precisam escapar do campus imediatamente. Ao contrário de Jisoo, Jong-un não reconhece Se-hun e não confia imediatamente em seu aviso. Se-hun revela que o líder dos monstros está morto e todos deveriam ter recebido uma notificação do sistema informando que o Goblin foi derrotado. Por conta disso, todos os Goblins ao redor estão atordoados agora que seu líder desapareceu repentinamente. E isso torna este o momento perfeito para escapar da área, já que a missão era escapar, não sobreviver. Essa é apenas a essência da questão, mas ele não pode revelar mais nada com todos os observadores os observando. Para provar ainda mais seu ponto, ele os lembra da contagem regressiva na janela de missão, que atualmente é de 37 horas. Se não partirem antes do tempo limite, haverá consequências graves. Pela conversa, ele percebe que Jong-un só conhece o jogo como um iniciante. Isso significa que o presidente ainda não se tornou um avatar. Se ele conseguir persuadir o cara a tirar todos dali, será melhor para ele. Com a saída do Goblin, as pessoas começaram a morrer menos, o que significa que os deuses logo começarão a ficar entediados. Eventos inesperados podem começar a ocorrer e os deuses começarão a perder o interesse quando a situação se tornar confortável demais para os jogadores. Suas reações são a principal prioridade neste jogo ridículo, e como os deuses perceberam que o Goblin está morto, isso significa que não há mais nada para entretê-los. Por enquanto, Jong-un decide que precisa tomar alguma providência, já que não consegue contatar ninguém de fora. É possível descobrir algumas coisas na internet, mas até agora não conseguiu pedir ajuda nem se comunicar com ninguém. Com sua rápida capacidade de tomar decisões, é estranho que alguém tão competente quanto Jong-un tenha morrido tão cedo em sua primeira partida. Não houve nenhum plano de fuga ou contra-ataque no ginásio durante sua primeira corrida, o que significa que tudo é completamente diferente agora. Da última vez, o Goblin matou todos eles depois que tentaram se defender, mas foi só isso. Então, durante todo esse tempo, ele achou que o líder era indeciso e tímido, mas claramente não é o caso. Outra voz se junta à conversa, enquanto Se-hun ainda pensa no que fazer. Ele diz que a melhor coisa a fazer é esperar pelo resgate. Se-hun reconhece muito bem a pessoa que está participando da conversa. O nome dele é Dongwon Park, e é alguém impossível de esquecer. Em sua vida passada, Dongwon foi alguém que o prejudicou inúmeras vezes. Ele parece estar tentando convencer Jong-un a não fugir, e em vez disso, ficar sentado esperando. Mas o líder não está mais convencido. Não há motivo para ficarem sentados esperando. Dongwon não recua e diz ao líder que está arriscando a vida das pessoas neste momento. Isso faz com que o líder pare por um momento e reconsidere. Agora que Dongwon está aqui, é fácil adivinhar o que aconteceu na primeira jogada. Esse cara já conhece as regras do jogo e como jogá-lo. Dongwon se vira e se apresenta como vice-presidente do conselho estudantil para Se-hun. Ele levanta pontos válidos, como o fato de que metade de todos os presentes está ferida, e por isso não seria uma boa ideia simplesmente sair correndo para o campo aberto. Ele presume, erroneamente, que Se-hun provavelmente ficou um pouco mais destemido depois de algumas mortes de sorte com os monstros. Por isso, ele repete que a melhor coisa a fazer é ficar quieto e esperar a polícia intervir. Essa é uma opinião válida para qualquer um, e se fosse uma pessoa normal fazendo essas suposições, Se-hun quase concordaria. Mas ele já conhece o tipo de pessoa que é Dongwon. Não tem como ele pensar no bem dos outros acima do seu próprio bem. Na primeira jogada, ele era um psicopata que gostava de se juntar a diferentes grupos e de vê-los desmoronar por dentro. Ele não se importa com a morte dos outros, desde que as coisas acabem bem para ele. Um monstro como aquele jamais pensaria na maioria. Desta vez, porém, Se-hun está determinado a não deixá-lo fazer o que quer, como fez em sua vida anterior. Jisoo, por outro lado, que esteve quieta por um tempo, se ofende com o fato de Dongwon achar que eles só conseguiram algumas mortes por sorte. Dongwon não acredita que eles tenham matado nenhum deles, e Jisoo se oferece para levá-lo para fora e mostrar exatamente como ela fez. Dongwon não responde imediatamente, então ela mostra mais provas em seu celular. Seria tolice ficar sentado esperando o resgate só porque estão com medo. Os militares e a polícia não estão disponíveis, e eles não têm ideia de quando a ajuda chegará. Dongwon ainda tenta argumentar que os outros provavelmente não aceitarão a decisão de simplesmente se levantar e ir embora, mas então Se-heng sugere que eles deixem para trás os poucos que argumentam. Eles não precisam convencer a todos em primeiro lugar. Se optarem por ignorar os avisos e ficar para trás, o problema é deles. Mas se Dongwon soubesse a verdade sobre a situação, não haveria como ele decidir ficar para trás. Seu objetivo provavelmente seria matar todos no auditório para obter uma recompensa extra por sua contagem de mortes. E isso é exatamente o oposto do plano de Se-heng, que é ganhar mais recompensas salvando todos os
os outros. Se ele ficasse para trás enquanto todos os outros escapavam, seria alvo de muitas suspeitas como o único sobrevivente, o que superaria os benefícios de matar algumas pessoas. Depois de ouvir todos os argumentos, Heung-yun decide seguir a decisão de Si-heng e tentar escapar do campus. Dong-wan não tem escolha, a não ser segui-los também. Isso confirma que ele provavelmente estava apenas fingindo, embora estivesse totalmente ciente de como o sistema do jogo funciona. É provável que Dongguan Park já tenha sido escolhido como avatar de um deus. Heung-yun começa a tentar convencer as pessoas a fugirem com ele. Graças às informações da equipe de escoteiros e de Si-heng, mesmo que ainda haja um aluno foi morto. Algumas pessoas tentam se opor à ideia em alto e bom som, e um dos professores chega a ameaçar Heung-yun com uma nota baixa se ele agir de forma irresponsável. Como se notas e notas semestrais importassem agora. É um milagre que alguém assim tenha se tornado professor sendo tão lento. Eventualmente, todos se preparam com armas improvisadas e se preparam para tentar escapar do campus. Ji-soo pergunta a Si-heng se eles realmente precisam ir embora assim, mas ele tem certeza de que ficarão bem, contanto que nada de especial aconteça. Ela não entende imediatamente o que ele quer dizer com algo especial, mas os goblins pelo menos não serão um problema sem seu líder. O problema é Dong-guan, que é o avatar de um deus. Infelizmente, há muitos olhos os observando, caso contrário, ele teria tentado matá-lo imediatamente. À medida que avançam pelo campus, goblins começam a cercá-los, mas Heung-yun os aconselha a se manterem unidos. Eles não atacarão ninguém, a menos que estejam separados do grupo. Graças às suas habilidades de liderança, o grupo está progredindo bem em direção à entrada principal. Suas preocupações, no entanto, não acabaram, mesmo estando na saída. Uma notificação do sistema aparece informando que a dificuldade da missão foi aumentada de nível E para nível D, e sentinelas começaram a aparecer no palco. Em um instante, o chão começa a tremer como se houvesse um terremoto. Então, de repente, um minotauro gigante aparece bem na frente dos alunos. Ele não se move a princípio, mas sua presença avassaladora é suficiente para assustar as pessoas que estavam tão felizes há pouco. O mestre lançou um monstro que normalmente só seria visto na 15ª missão, em meio a uma multidão de novatos. Chefes ocultos como o Goblin podem ser controlados de uma forma ou de outra, mas eles criaram um monstro que jogadores comuns jamais conseguiriam derrotar, mesmo se unissem. Sentinelas são cenários invencíveis, frequentemente encontrados em jogos single player. O fato de terem lançado um aqui significa que eles definitivamente querem que mais pessoas sejam mortas. No entanto, como esta é apenas a primeira missão, deve haver um limite para os poderes dos sentinelas. Apesar de ser um monstro de classe C, os atributos do sentinela não ultrapassam os limites de classificação F. Os outros alunos não estão tão sensatos e começam a se perguntar o que fazer contra um monstro como aquele. Dongguan se prepara para mandar todos correrem, mas Jisoo tapa a boca dele com a mão antes que ele possa dar a ordem. Se todos começassem a correr, o monstro teria começado a atacá-los imediatamente. Infelizmente para eles, ele não é o único com a ideia, e outro aluno toma a iniciativa, correndo e pedindo aos outros que façam o mesmo. Alguns alunos correm, mas alguns percebem que mal conseguem se mover. Parece que o rugido do monstro tem algum tipo de efeito de medo. Isso é melhor, pois impede que alguns fujam sem rumo, mas os poucos que conseguem fugir não podem mais ser salvos. Em questão de segundos, o Minotauro os alcança e os esmaga facilmente. Até mesmo o professor de antes, que estava mais focado nas notas do semestre, não fica para trás e é imediatamente despedaçado pelo punho enorme do monstro. O Minotauro é enorme, com mais de 5 metros. Ele também tem a capacidade de explodir pessoas em pedaços sem usar nenhuma arma. Uma fera como essa é algo do qual eles nem conseguem escapar, e fica claro que fugir nem é a escolha certa. Enquanto Heung-yun tenta descobrir o que fazer, Se-hun se aproxima para assumir o controle. Alguém terá que servir de distração enquanto todos os outros escapam. Ele se oferece como isca para que eles possam fugir. Embora Heung-yun inicialmente diga que não há necessidade de fazer algo tão louco, é óbvio que ninguém mais se voluntariaria para isso de qualquer maneira, e eles não podem simplesmente esperar que a coisa os aniquile. É surpreendente que mesmo em uma situação como essa, Se-hun não demonstre nenhum sinal de nervosismo. Ele está reagindo à situação da melhor forma possível e tomando decisões racionais. Comparado à sensatez de Heung-yun, Se-hun está em um nível totalmente diferente. Jisoo continua segurando a boca de Dong-hun, observando Se-hun caminhar calmamente em direção ao Minotauro. Ela se preocupa por um momento, mas ele acena com a mão em desdém, demonstrando que tem um plano. Ela confia nele e decide libertar o irritante vice-presidente de sua impotência. Dong-hun para um momento para se recompor e esfrega o rosto dolorido. Inicialmente, ele queria ficar com todas as recompensas, mas agora que as coisas chegaram a esse ponto, não há muito que ele possa fazer. Já o avisaram sobre o Minotauro antes, então ele terá que recuar. De qualquer forma, haverá muitas outras missões para ele cumprir mais tarde. Se-hun se prepara para a luta e até pega um pano vermelho para usar e atrair a fera para longe. Heung-yun nem sabe quanto tempo pode ganhar sozinho, mas a essa altura, eles não têm outra escolha. Ele para um momento para se curvar diante de Se-hun e agradecer pelo sacrifício, o que deixa nosso mestre de cerimônias nervoso com essa atenção repentina. Se-hun então salta para um lugar mais alto e se prepara para chamar a atenção do Minotauro, agitando o pano. Assim que o foco está totalmente nele, ele grita para os outros correrem em direção à entrada principal. Com Heung-yun gritando ordens, todos obedecem e chegam à saída sem problemas. Ele até ganha uma habilidade chamada Grito de Comando, que o ajuda a transmitir ordens. Se-hun, por sua vez, guia o Minotauro com confiança, desviando de seus ataques massivos e fazendo-o se chocar contra a parede e o chão. Por fim, todos conseguem sair do campus e
e completam a missão a tempo, todos param um momento para se examinarem, e embora alguns estejam em maus lençóis, todos saíram vivos e bem. Agora que todos estão bem, Hyungyun se vira para ir ajudar Sehun, mas há uma barreira que o impede de voltar à fase anterior. Como não pode entrar diretamente, ele grita para Sehun sair dali, e enquanto ainda pode, ele percebe que estão chamando por ele e se vira para atender, mas o Minotauro aproveita a oportunidade para desferir um golpe certeiro, mandando-o voando contra uma parede. Então a fera se lança imediatamente, atingindo Sehun com uma força enorme. Os outros observam em choque o que aconteceu, e é seguro presumir que nosso mestre de cerimônias está morto. Enquanto assistem, a barreira começa a se fechar, bloqueando a visão da luta. Yeongyun pede desculpas a Jisoo, que também assistiu a tudo, mas ela apenas observa a luta com uma expressão vazia no rosto. Apesar das preocupações, Sehun ainda está vivo, sentado sob os escombros, esperando que eles partam. Ele não era um bom sujeito em sua vida passada, e seria mais correto dizer que era incrivelmente egoísta. É por isso que se sentiu estranho quando Hyungyun agradeceu com tanta paixão. Ele era fraco, e havia muitos jogadores muito mais talentosos do que ele. Naquela época, ele só queria sobreviver, e para isso precisava ser frio e egoísta. Mas agora que voltou ao início com uma nova perspectiva de vida, ele quer escolher um caminho diferente. Talvez, desta vez, ele possa tentar ser um herói. Agora que tem certeza de que todos os observadores foram embora, e não há mais ninguém para monitorá-lo, ele provoca o Minotauro para que ataque mais uma vez. O Minotauro parece surpreso por ter sobrevivido ao golpe fatal, mas pouco antes de ser atingido pelo soco massivo, ele aumentou suas estatísticas de saúde ao máximo para seu nível atual para sobreviver. Como ele recebeu o golpe diretamente, Sehun tem certeza de que sua teoria original estava correta. Os inícios do Minotauro são maximizados até o nível F de 100 pontos. Sentinelas geralmente são configurados para serem impossíveis de derrotar por um jogador comum. Em sua vida passada, ele evitava enfrentar um a todo custo, e quando precisava lutar contra um, fazia questão de priorizar sua sobrevivência a qualquer custo. Ele não se importava com a vida dos outros, contanto que isso significasse que ele pudesse continuar vivo. No entanto, ele não quer que seja assim desta vez. Ele se prepara para o momento em que o Minotauro avança em sua direção com velocidade impressionante, rasgando o chão ao redor enquanto corre em sua direção. Pouco antes de atingi-lo, porém, Sehun gasta mais alguns pontos para aprimorar sua força ao nível máximo também. Mas, graças ao item que ele recebeu antes, ele pode ir além disso. Como ele está literalmente segurando o touro pelos chifres, ele equipa o cinto do Goblin, que aumenta sua força em 10 pontos acima do limite da missão principal. Como ele está acima do limite da missão principal, isso também significa que ele é atualmente mais forte que o Minotauro. Isso fica evidente imediatamente quando ele quebra o chifre da fera, fazendo-a recuar de dor. Então, nosso mestre de cerimônias aproveita a oportunidade para saltar no ar e chutar o Minotauro no rosto, fazendo-o voar. Em sua vida passada, ele era um jogador egoísta que jogava sozinho e um cara comum que mal possuía características especiais. As coisas que ele está realizando agora teriam sido impossíveis para ele em sua vida passada, mas agora ele quer ser um herói. Com o Minotauro derrotado, ele conclui oficialmente a missão principal e alcança o nível Platina. Isso é um pouco decepcionante, já que ele ajudou todos a escapar e até se ofereceu como isca. Então ele derrotou o chefe oculto e a sentinela sozinho. Platina é o nível mais alto que um jogador pode alcançar, mas ainda é decepcionante que isso seja tudo o que ele consegue alcançar. Não há nada que ele possa fazer para mudar isso, e agora só lhe resta esperar pelas recompensas. O ideal seria que ele tivesse uma arma, ou algum tipo de habilidade útil. Qualquer coisa além de consumíveis ou pontos de experiência seria ótimo para ele. A barreira se abre para ele quando ele se prepara para sair, e ele, surpreendentemente, encontra Jisoo esperando por ele do lado de fora. Ele achou que ela teria seguido os outros, mas ela esperou que ele saísse. Talvez estivesse preocupada com ele. Ela sabia que ele estava bem, apesar de todos acharem que ele estava morto. Desde que formaram um grupo, ela conseguiu verificar o estado dos outros membros do grupo. Pela janela de estatísticas, ela pôde ver que ele ainda estava bem mesmo depois de ter sido atingido pelo Minotauro. Então ela imaginou que ele estava apenas agindo como se tivesse sido derrotado. Ele parece preferir não ser notado, então ela não queria atrapalhar sua atuação. Ela pergunta qual a classificação que ele alcançou, e enquanto ele recebeu platina, ela recebeu ouro, que é a segunda classificação mais alta. A terceira é prata, e a mais baixa é bronze. A classificação ouro é geralmente considerada uma das mais altas, e a platina está em um nível totalmente diferente. Agora que todos os competidores concluíram a missão, as recompensas para os sobreviventes são distribuídas. Ele recebe a conquista auto-sacrifício, além de pontos bônus por derrotar o primeiro sentinela e um chefe oculto. E isso lhe dá oricalco adaptável como recompensa, além de duas novas habilidades aprimoráveis. A primeira é a hora final, e a segunda habilidade é a regeneração. As habilidades devem ser bônus por caçar monstros e por ser o primeiro do mundo a derrotar um sentinela. Habilidades aprimoráveis têm muito potencial no final do jogo, já que podem se tornar mais poderosas com o tempo, mas é uma pena que ele não tenha recebido uma habilidade de nível S como o Matador Celestial do Jisoo. Ele não tem tempo para pensar nisso, pois a mensagem sobre a segunda missão já chegou. Ela exige que eles viajem até a Torre do Mundo de Lomei e derrotem o monstro-chefe. O nível de dificuldade desta missão é C, e o tempo limite é de 2 semanas. É a mesma missão da sua partida anterior, o que facilita a previsão. Por enquanto, jogadores do mesmo estágio provavelmente compartilharão a mesma missão por um certo período. O mesmo deve acontecer com o grupo de Jisoo e Dongguan. Todos os outros também foram para a Torre do Mundo Lomei, mas Jisoo não foi com eles, pois planejava esperá-lo.
enfrentá-lo. Ela também não gostava de ficar perto de Dongguan, já que ele tinha uma aura assustadora. É possível que ela já tenha percebido que ele tem segundas intenções, considerando que ela tem uma intuição realmente aguçada e uma habilidade tão poderosa quanto a Matadora Celestial. É possível que ela pudesse ter se tornado uma jogadora renomada se não tivesse morrido tão cedo em sua vida passada. Ela poderia ter sido uma heroína famosa ou uma vilã. De qualquer forma, ela teria se destacado bastante. Mas, surpreendentemente, não há nenhum observador observando-a. Ele pergunta se ela já se tornou um avatar escolhido e ela responde que não. Isso é estranho, já que os deuses teriam explicado os benefícios de se tornar um avatar nos pedidos que enviaram. Jisoo explica que não quer servir alguém que ela nem consegue ver. Parece assustador demais para o seu gosto. Jisoo parece ter uma cabeça muito fria, e é difícil dizer se a influência da Matadora Celestial se manifestou, já que ela não demonstra nenhum sinal de loucura. Até mesmo o demônio de sangue de sua vida passada teve dificuldade em se livrar da loucura da Matadora Celestial. Apesar da recusa, ela recebeu até 12 solicitações de avatar, o que demonstra que ela vale o esforço, mas ela recusou todos. Apesar disso, ela agora faz parte do grupo dele, e como agora estão unidos, ele precisa treiná-la para que ela não se torne o avatar de um deus. A primeira habilidade que ela aprenderá é uma técnica de matar especializada que apenas usuários de Matador Celestial conseguem dominar, o Asura Carmesim. O Asura Carmesim é uma habilidade que Serhan nunca conseguiu dominar em sua vida anterior porque não era um Matador Celestial. Ele descobriu as artes marciais místicas através de um encontro com o demônio do sangue. As artes marciais não são aprimoráveis por natureza, então geralmente são difíceis de obter ou treinar, e é por isso que ele não tentou adquiri-las em sua vida passada. Mas, ao contrário dele, Jisoo conseguiu superar suas expectativas mais ousadas. Com a ajuda dele, Jisoo conseguiu dominar a incrível arte marcial imediatamente. E embora isso seja bom para ele a longo prazo, a velocidade com que ela aprende coisas novas é completamente desequilibrada. Algumas horas antes, eles vagavam pelas ruas agora em ruínas de sua cidade. Serhan queria praticar as novas habilidades que adquiriu na primeira missão, e a primeira é a Hora Final. É uma habilidade que aumenta o poder de ataque e a capacidade de sobrevivência. E como é uma habilidade aprimorável, ela só se tornará mais poderosa daqui para frente. A próxima é a habilidade Regeneração, que é uma habilidade passiva, diferente da Hora Final. Essa habilidade, somada aos efeitos do VIP e do Matador Celestial, significa que quase todos os ferimentos serão tratados imediatamente. Infelizmente, Jisoo e Serhan equiparam o broche e conseguiram limpar a maior parte da área, acumulando uma quantidade absurda de pontos. Foi então que Serhan decidiu levá-la a uma área privada para compartilhar habilidades. Os dois encontraram um café abandonado e sentaram-se para compartilhar habilidades através de suas janelas de status. Serhan compartilhou sua habilidade de regeneração, enquanto Jisoo compartilhou o assassino celestial. Embora a hora final não fosse tão ruim para ela, a regeneração seria muito mais eficaz. Infelizmente, como eles estão apenas compartilhando habilidades, a eficácia das habilidades compartilhadas é reduzida para 30%. A eficácia pode ser reduzida a um máximo de 80%, dependendo do nível de amizade. Uma habilidade compartilhada também não transfere as penalidades daquela habilidade. Embora isso signifique que ele não receberá o bônus completo do Matador Celestial, ele também não receberá a penalidade de loucura. Jisoo não está muito impressionada com a simples habilidade de regeneração. Ela teria preferido algo mais ofensivo. Serhan discorda, porém, e acredita que a regeneração é ótima para o ataque, já que ter uma boa capacidade de sobrevivência significa que ela pode se concentrar mais em lutar do que em se preocupar em se machucar. Esquivar não será crucial, já que agora ela consegue regenerar ferimentos com rapidez suficiente e pode usar o tempo que gastaria esquivando para atacar. Ouvir isso definitivamente a faz repensar seus pensamentos sobre a habilidade de regeneração e ela começa a apreciá-la ainda mais. Agora, a próxima coisa que eles precisam descobrir é para onde ir. A segunda missão tem um limite de tempo generoso, então ele quer aproveitar o tempo livre para aprender novas habilidades e ensinar algumas a ela também. Jisoo fica grata, mas também confusa com a generosidade repentina de Serhan. O Serhan que ela conhecia sempre foi mais egoísta e só se importava consigo mesmo. Mas mesmo com suas preocupações, ela não pode negar que aprender novas habilidades é sempre uma coisa boa. Foi assim que ele acabou lhe ensinando o Asura Carmesim, e ela o dominou com uma rapidez assustadora. Enquanto ela está ocupada treinando, Serhan decide dar uma espiadinha nos fóruns do deus. Está muito mais ativo do que da última vez, e há um nome em particular que chama sua atenção assim que ele abre a sala de bate-papo. É um deus chamado Uma Vida Honesta, e esse deus em particular é alguém que ele conhecia bem de sua experiência anterior. Esse deus também é o deus de Dongguan Park, o que é apropriado, já que ambos são insuportáveis para o nosso mestre de cerimônias. Pelo que Serhan pode ver, parece que Hyun-Yun está de olho em Dongguan, e por isso não será tão recompensado quanto na primeira vez que jogou. Fora isso, o resto do bate-papo parece ser só conversa fiada. Alguém chamado Young Jester reclama que seu avatar é um perdedor que está desperdiçando seu potencial roubando um banco. Serhan se faz de bobo e consegue convencer a jovem boba a deixá-lo dar uma olhada através do seu observador. Ela o convida e ele é teletransportado fisicamente para lá para encontrá-lo. Felizmente, sua aparição ainda é anônima, já que ele definiu seu perfil como privado. Nesta sala estranha, ele conhece a jovem boba da corte e ela o convida para assistir através de seu observador. Na tela, um jovem que parece ser um policial se abaixa para conversar com uma garota escondida em um lugar perigoso. Embora ele tente ser gentil com ela, ela grita e tenta fugir dele.
Era exatamente isso que Serhan queria ver, e uma das pessoas na tela é a pessoa de quem ele precisava para a Torre Lomei e a chave para derrotar o monstro que vive lá. Serhan retorna ao mundo real para encontrar Jisoo e os dois começam a se dirigir para onde ele viu através do observador do jovem bobo da corte. Fica na direção oposta à Torre Lomei e, felizmente, não há observadores por perto. Isso também significa que há menos sobreviventes na área. No caminho, Jisoo percebe que as ruas estão muito mais bagunçadas do que ela esperava. Ela acha que a destruição deve ter sido causada pelos monstros, mas a verdade é que foi causada principalmente por humanos. Serhan teve uma visão semelhante em sua primeira vida, mas a verdade é que monstros não têm motivo para tocar estruturas humanas, porque as leis são inúteis e a polícia e os militares não estão por perto. As pessoas estão aproveitando a oportunidade para saquear e devastar tudo o que podem. Embora, mesmo com tudo o que está acontecendo com o jogo dos deuses, pareça que a civilização ainda não entrou em colapso total. Surpreendentemente, o noticiário continua transmitindo as coisas estranhas e bizarras que acontecem ao redor do mundo. Mesmo assim, não há como os deuses ou o sistema deixarem as autoridades humanas em paz. Enquanto conversam, um Goblin tenta se aproximar de Jisoo por trás. Ela reage rápido o suficiente para detê-lo antes que ele possa atacá-la, mas por causa da lâmina cega, ela se suja de sangue. Graças a isso, ela quer uma nova arma que seja capaz de causar dano adicional. Mesmo tendo conseguido matar o Goblin com um golpe, ela ainda quer algo melhor. A habilidade Matadora Celestial tem apenas 30% de aumento para Serhan, enquanto para Jisoo é de 100%. Isso significa que ela deve ser extremamente forte, mesmo que eles tenham acabado de terminar o primeiro estágio. Como ela está interessada em obter uma nova arma, Serhan se oferece para ajudá-la a encontrar uma nova depois que eles encontrarem a pessoa que ele está procurando. Eles finalmente chegam ao lugar que ele queria ir, e é um banco. É claro que eles não estão lá pelo dinheiro, já que dinheiro praticamente não vale nada no mundo deles agora e não há nada para comprar com ele. Em vez disso, há alguém naquele lugar de quem eles realmente precisam para a segunda etapa. Dentro do banco, o caos é absoluto, com pessoas tentando atacar e roubar os cofres. O policial que Serhan viu em O Observador do Jovem Bobo da Corte faz o possível para proteger os inocentes enquanto enfrenta os ladrões diretamente. Enquanto os civis fogem para um lugar seguro, o policial salta em direção a um ladrão desavisado que tenta contra-atacar com uma faca. A lâmina é facilmente arrancada da mão do assaltante antes que ele seja arremessado para longe por um poderoso golpe no joelho do policial. Outro tenta atacar por trás, mas um soco direto na barriga o faz voar também. Com isso, todos os assaltantes foram eliminados com sucesso, e isso nem foi um grande problema para ele, apesar de alguns deles também serem jogadores. Lá fora, Serhan e Jisoo observam tudo, e nosso mestre de cerimônias confirma que o policial é quem eles estão procurando. Ele conseguiu dominar os ladrões, então é possível que esteja usando um item especial. No entanto, é muito mais provável que o policial seja incrivelmente forte, já que ele é outro avatar escolhido. O homem finalmente percebe que Serhan e Jisoo o observam de longe e o chama para conversar. Ele os avisa para se afastarem o máximo possível do banco se não tiverem negócios lá, pois é muito perigoso. Serhan vai direto ao ponto e diz ao policial que não tem negócios com o banco, mas sim com ele e Minali. O policial fica chocado ao saber o nome deles e recua, surpreso. Ele tenta argumentar, dizendo que seu nome na verdade é Jeoncheol Nam, mas Serhan não se deixa enganar, e Jisoo também não. Ela o agarra pelo braço e percebe que seu coração está acelerado e ele está visivelmente perturbado. Isso é o suficiente para convencê-la de que ele está mentindo sobre seu nome, e o que Serhan disse o surpreendeu, embora seja mais surpreendente que os sentidos de Jisoo sejam aguçados o suficiente para captar esses detalhes sutis. O policial deixa de lado suas pretensões e pergunta quem são, mas Serhan apenas revela que são pessoas que sabem sua verdadeira identidade. Ele fica tão assustado que seu padrão de fala muda, e nesse ponto, o policial não tem mais como esconder a identidade deles. Enquanto conversam, um observador se aproxima para observá-los e parece pertencer ao jovem bobo da corte. Parece estranho, porém, e é diferente de outros observadores que ele já viu. Agora que o segredo foi revelado, o policial deixa cair a identidade falsa e revela sua habilidade secreta. Depois de se virar, é revelado que Minali não é uma policial de meia idade, mas sim uma adolescente. Ela se esforçou muito para agir como uma criança indefesa, então ela deixou o policial de verdade inconsciente antes de roubar suas roupas e uniforme. Era para ser o plano perfeito, mas parece que Serhan estragou tudo para ela. Ela usa pressa para descobrir por que estão procurando por ela, já que é uma pessoa ocupada, mas a única coisa com que está ocupada é assaltando um banco. Sua verdadeira habilidade é o poder de se transformar em outra pessoa ou objeto. Ele obviamente não pode contar como sabe disso, mas felizmente Jisoo não pergunta. A pergunta mais óbvia é como ele sabe que ela estava roubando um banco. Afinal, pelo que viram, parecia que ela estava por aí tentando ajudar pessoas necessitadas. Ela até se disfarçou de policial para que as pessoas confiassem nela. Por fora, parecia ter boas intenções, mas a verdade é que ela foi quem levou os ladrões para lá. Como todos foram evacuados para o banco por causa dos monstros, ela não pôde roubar o lugar como queria. Em vez disso, ela manipulou os ladrões para que viessem ao banco. Se os ladrões invadissem o local algumas vezes, as pessoas parariam de ir, pois não era mais seguro. Assim que o lugar estivesse vazio e ela se livrasse de alguns ladrões irritantes, poderia saquear todo o dinheiro para si mesma. Em sua vida passada, Mina e Dongguan foram os melhores manipuladores que ele conheceu, e ele já viu seus truques tantas vezes que não consegue reconhecer imediatamente. Agora que o plano foi frustrado, Mina aceita seu destino e pergunta se eles vão denunciá-la à polícia, mas qualquer forma de autoridade praticamente desapareceu neste momento. E
além disso, ela conseguiria escapar facilmente da prisão de qualquer maneira. Por enquanto, ele quer que ela os acompanhe por um tempo, até que possam completar a segunda missão. Mina fica surpresa por eles ainda estarem na segunda missão, já que ela já completou a dela. Sua atitude em relação a eles muda completamente agora que os percebe como mais fracos do que ela, e parece que essa é sua verdadeira atitude. Não há benefício algum para Sehun se ela o menosprezar, então ele decide usar algumas táticas de intimidação para mantê-la na linha. Primeiro, ele lhe dá um tapa na testa com força suficiente para mandá-la voando para trás. Isso é o suficiente para assustá-la um pouco no início. Como suas habilidades estão acima do nível F, ele é facilmente a pessoa mais forte do mundo atualmente. Mina não se deixa abater pelo golpe e tenta partir para a ofensiva, lançando um ataque em direção a Sehun, mas em um instante, Jisoo está ao seu lado e bloqueia o soco facilmente. Assim como Sehun, ela também possui uma força monstruosa e segura a garota mais nova com facilidade. Para escapar, ela tenta se transformar em algo, mas Jisoo aperta seu pulso, interrompendo sua concentração e fazendo com que ela pare de se transformar. Com a intervenção de Jisoo, Mina fica muito menos disposta a tentar fugir e, graças à intimidação, concorda em se juntar ao grupo. Elas saem do banco juntas em direção ao próximo local, com o observador do jovem bobo da corte as seguindo. Agora que viu quão poderosos eles são, o tom de Mina muda para algo formal e educado demais. Então Sehun diz a ela para falar normalmente. Então ela descobre que eles nem são avatares e se pergunta como os dois podem ser tão fortes. Ela não percebe que ser um avatar nem sempre significa ser mais forte que um jogador. O mais importante é o equipamento. Bons atributos não são tudo, e são os bons itens que realmente reforçam o poder de uma pessoa. Embora tudo esteja uma bagunça, é difícil encontrar uma loja adequada para equipamentos, mas Sehun já tem uma solução para isso. Ele leva as duas garotas para uma zona segura, e Mina desconfia de como ele sabia que aquele lugar era seguro. Isso porque há apenas evidências de roubo, mas nenhum sinal de monstros. Monstros não se alimentam de comida humana, então é seguro dizer que nenhum monstro pode entrar ali. Agora que estão em uma zona segura, Sehun os apresenta uma mecânica de jogo que nem mesmo o avatar de um deus conheceria ainda. É uma loja escolhida. É óbvio, pela surpresa de Mina, que ela não sabia que existia. O jovem bobo da corte poderia ter dito a ela, já que, como deusa, ela deveria saber a importância dos itens. Mas ela é notória por ser sádica, então é provável que não permitiria um caminho fácil nem mesmo para seu próprio avatar. Sehun então mente e diz a eles que só descobriu por acidente, então não há motivo para ela ficar chateada. Agora que encontraram o local, é hora de escolherem os itens mais úteis que encontrarem em uma loja cheia de equipamentos. A maioria dos itens são armas e itens comuns, então não é como se houvesse algo muito poderoso aqui. Também não há poções, então as pessoas têm menos chances de sobreviver. Provavelmente, isso é obra dos mestres do jogo, que querem tornar o jogo o mais difícil possível para os jogadores. Eventualmente, porém, os jogadores aprenderão a fabricar suas próprias armas, então isso nem importa. No momento, porém, é impossível adquirir equipamentos melhores, então ele decide agradecer por esse saque básico. Ele escolhe uma armadura decente e alguns equipamentos para si, depois compra mais armaduras para Jisoo. Ele dá a ela uma cinta peitoral que supostamente protegeria seu coração se ela a envolvesse em volta do corpo. Como ela não tem pontos para gastar consigo mesma, ele decide comprar coisas para aumentar seus atributos. Em seguida, é hora de ela escolher sua arma, e há 4 tipos de armas disponíveis: espadas, lanças, arcos e armas contundentes. Depois de analisar a lista de opções, ela decide comprar uma massa, que é uma arma contundente. A Sura Carmesim combina bem com qualquer arma, então não importa qual ela escolha. E uma massa também é mais fácil de usar para um iniciante do que uma espada ou uma lança. Além de Sehun, Mina observa os dois discretamente enquanto escolhem suas armas, e não diz uma palavra. Ela espera que o nosso mestre de cerimônias lhe dê alguns equipamentos também, mas ele não tem intenção de fazê-lo. Afinal, ela recusou a oferta de pontos dele antes porque o estava menosprezando. Ela não pode comprar equipamentos para si mesma, mesmo que quisesse. Cada item vale 200 pontos, o que é muito mais do que ela pode pagar. Depois de equiparem o equipamento apropriado, os três partem em direção ao local da segunda missão e matam monstros pelo caminho. Uma das armas de Sehun é uma espada que ele aprimorou com o Oricalco, que recebeu como recompensa prêmio em sua primeira missão. O minério especial é um item versátil que pode ser usado sólido ou líquido para revestir um equipamento. Quando o revestimento é removido, ele retorna à sua forma original. Ele também pode mudar de forma e é reutilizável, o que significa que suas armas podem se tornar muito mais poderosas do que eram originalmente. O Orichalcon é o metal mais forte, e embora aumente a força da espada, seu peso não muda. Eles continuam caminhando e finalmente chegam à Torre Lomei, onde a segunda missão deveria acontecer. O lugar parece surpreendentemente normal, e se não fosse pelo sistema, não haveria sinal de uma missão acontecendo ali. A missão deles é derrotar o chefe da segunda fase, o que é diferente do que Mina teve que fazer. Sua missão era uma batalha real, onde um grupo de pessoas é forçado a lutar até a morte, até que uma pessoa sobreviva. Em comparação, a simples missão de fuga que eles tiveram que fazer foi relativamente pacífica, mas mesmo isso teria terminado em aniquilação sem a intervenção de Sehun. Em frente à torre, parece haver 2 pessoas guardando a entrada. Os 3 se escondem atrás de uma parede e observam os 2 enquanto patrulham a área. Parece que estão de vigia, mesmo sem monstros por perto. É provável que estejam patrulhando em busca de pessoas e tentando impedir a entrada de forasteiros. Se a missão deles for competitiva, como o Battle Royale de Mina, essa cautela faz sentido. Agora que chegaram à torre, é hora de Mina se tornar útil. Eles querem que ela use sua habilidade de transformação para tentar reunir
informações e descobrir quais são exatamente os planos deles. Mina tenta argumentar, mas é óbvio que dizer não é uma opção. Mina se esgueira para longe dos dois e se dirige a uma parede desprotegida. Então ela espera até que eles não estejam mais prestando atenção um no outro. Então, ela agarra um deles e o nocauteia antes que ele possa reagir. Com o sujeito derrotado, ela usa sua habilidade de transformação para se transformar no sujeito no momento em que o outro guarda percebe que seu parceiro desapareceu. Mina sai do seu esconderijo com as mãos para cima, tentando não levantar muitas suspeitas, mas está muito rígida e desajeitada. Apesar disso, ela ainda consegue entrar no prédio sem problemas. Dentro da torre, outros jogadores sobem as escadas em direção ao topo. Eles já estão escalando a sala há algum tempo, em direção à sala do chefe. Os jogadores abrem a porta e se deparam com um monstro colossal, definitivamente grande demais para eles derrotarem no nível atual. O monstro acorda assim que os jogadores entram na sala e imediatamente parte para a ofensiva. Os jogadores percebem que não conseguirão sobreviver a uma batalha contra essa coisa. Eles tentam fugir e escapar, mas o monstro começa a eliminá-los um por um, garantindo que nenhum deles consiga escapar. Um por um, cada jogador começa a cair e nenhum consegue escapar das enormes mandíbulas do chefe. Os últimos 5 jogadores conseguem chegar à saída com dificuldade, mas antes que consigam abrir a porta e escapar, o monstro os cerca com seu corpo, bloqueando sua única rota de fuga. Então, em questão de segundos, os últimos são mortos, encerrando o rápido encontro com o chefe com uma derrota avassaladora. Em outro lugar, Mina conseguiu reunir todas as informações de que precisava após seguir o guarda. A fase do chefe fica no topo do prédio, e embora o chefe seja assustador, o verdadeiro problema são os requisitos da missão. Apenas os jogadores que começaram no mesmo local podem entrar na sala do chefe juntos. Por isso, há 2 equipes tentando derrotar o chefe, e apenas uma equipe pode completar a missão. Há também uma penalidade por falhar na missão, então nenhum lado quer abrir mão da oportunidade. Infelizmente, como uma equipe chegou ao local mais cedo, a equipe que chegou atrasada acabou ocupando o metrô. Um dos guardas da entrada do metrô é Jong-un Lee, e ele está surpreso que Se-hun ainda esteja vivo. Ele os conduz pelo metrô em direção ao resto do grupo. Jong-un também parece estranhamente humilde, mas é normal depois de ver como Se-hun lutou contra aquele sentinela. Por enquanto, Se-hun quer se encontrar com o presidente do conselho estudantil para que possam discutir o assunto. Eles entram na base e a multidão imediatamente começa a murmurar sobre Se-hun, reconhecendo-o como aquele que lutou contra o Minotauro. Há também muitos observadores na área por causa da multidão, e pelo visto, até eles estão interessados em Se-hun. Mina mal consegue acreditar que ele realmente derrotou um sentinela sozinho, e a princípio, ela realmente não acredita. Mas pela reação dele, ela percebe que ele está falando sério. Enquanto conversam, Jong-un corre até eles e envolve Se-hun em um abraço fraternal. Após uma breve conversa, eles discutem a situação na Torre Lomei, e o motivo de estarem presos no metrô é porque chegaram atrasados à torre após a primeira missão. Isso coincide com o que Mina relatou, e também significa que eles precisam derrotar o chefe antes que os que estão acima deles consigam, além de derrotar outros jogadores ao longo do caminho. No momento, porém, eles não são páreo para o outro time, e nem mesmo eles conseguiram derrotar o chefe, então há pouca esperança. Mas Se-hun tem uma ideia que vai arrastar o outro time para o fundo do poço. Há apenas um chefe de fase, e com 2 equipes tentando derrotá-lo, a equipe perdedora será penalizada, e a punição por falhar em uma missão é a morte. Então, para garantir que estão perseguindo o alvo certo, Se-hun pergunta se a outra equipe sabe sobre o chefe de fase, e se foram eles que disseram que ele está no topo da torre.